Pronto. Gravação iniciada. Boa tarde a todos. Eu tomei a liberdade de convidar o Geraldo, que é presidente da Viapia e representante da IBM em Brasília, e que nos provê a consultoria sobre o Watson. Achei que seria melhor a apresentação dele do que a minha. A gente elevaria o nível de conhecimento sobre a ferramenta Watson. Geraldo, a palavra é sua. Opa. Deixa eu compartilhar minha tela. Espera aí que o macOS resolveu discutir as permissões do Skype. Tranquilo, acho que ele vai cair e ter que entrar de novo. Ele vai sair e entrar na permissão. E aí, meu povo? Bom final de tarde para vocês. E aí, Ed, tudo jóia? Bom. Também. Vocês conseguem me ver? Sim, Geraldo. Tá ótimo. Desculpa, porque... Geraldo, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, tá, por você ter a disponibilidade de vir conversar um pouco com a gente sobre o Watson. Tá, eu que agradeço a vocês a oportunidade de falar aí para todo mundo sobre o produto, né? Roger me convidou hoje à tarde, eu preparei alguns slides aqui, não tão melhor possível porque eu tive que improvisar um pouco, mas eu vou mostrar a ferramenta funcionando e eu acho que é até melhor no final das contas, né? Então eu vou pegar aqui a minha apresentação, vou falar então um pouco para vocês do Watson, né? Como o Roger disse, eu sou o diretor da Viapia Informática. A Viapia, ela é especializada nessa área de busca já desde que nasceu, né? Nossa vocação sempre foi para essa área. Nós começamos com o BRS Search, que eu acho que todos já ouviram falar, lá por volta de 1993, quando a empresa foi fundada. Nos anos 2000, a gente passou a trabalhar com uma empresa norueguesa chamada Fast Search, que também foi um dos grandes do mercado, tá certo? Depois a gente passou a trabalhar com o pessoal da Vivissimo. E a Vivissimo tinha um produto chamado Velocity, que era, então, o campeão lá dos quadrantes do Gartner, né, e do Forrester Research. Em 2012, a IBM adquiriu a Vivissimo com o Velocity, que era o software de busca e tudo mais, e na época transformou o software no Data Explorer, né, que era a primeira versão já dentro da IBM do Vivissimo Velocity. Depois disso, quando teve aquele trabalho da IBM no Jeopardy, lá nos Estados Unidos, que ganhou aquele prêmio na televisão com aquela tecnologia Watson, o Data Explorer foi transformado no Watson Explorer, tá certo? Que era na realidade a mesma coisa, com algumas coisas de aprendizado de máquina, algumas funcionalidades de aprendizado de máquina e tudo mais. Isso veio se aprimorando, eles pegaram um produto chamado Content Analytics, que a gente vai ver de passagem, juntaram esse produto, acrescentaram mais rotinas de aprendizado de máquina através de uma ferramenta que eles denominam JohnWex, e esse conjunto de ferramentas todo se transformou no Watson Explorer Deep Analytics, que é o que hoje a CAPES utiliza, a RNP está utilizando, tá certo? Esse produto ele entrou no Brasil primeiro na área de inteligência e hoje a gente tem, além de vários órgãos como Polícia Federal e alguns ministérios públicos que usam também para busca corporativa, a gente tem aí a RNP, a Comissão de Anistia do Ministério, que era do Ministério da Justiça, agora é do Ministério lá da Damares, eu esqueci, o nome é enorme, né? Em suma, essa ferramenta, então, ela veio se especializando, se transformou na primeira ferramenta Watson vendida mesmo, tá certo? E hoje, quando a gente fala Watson, a gente causa uma confusão total, que a gente sabe que a IBM deu o nome de Watson a uma série de ferramentas que tinham algum viés de inteligência artificial. Então, a gente tem APIs do Watson na nuvem, a gente tem
o Watson para oncologia, o Watson, outras áreas médicas também cobertas pelo Watson. Mas no fim das contas, o Watson Explorer hoje ele é uma ferramenta que incorpora a funcionalidade de busca com ontologias, tá certo? Com informações analíticas em cima de dados estruturados e não estruturados, e mais a parte de aprendizado de máquina. Quando a gente começou, né, a parte mais forte, como eu disse, Geraldo, eu acho que seu áudio tá... Não é o meu. Cortou para mim. Então deve ter sido outra pessoa. Mas cortou o áudio para mim. Tá. Foi ruído de outro. Também deu uma chiada, né? Mas tudo bem, eu volto aqui. Então, o que eu estava dizendo é que assim, a funcionalidade principal da ferramenta desde seu início era a busca corporativa. E ao redor disso foram feitos, então, todas as adições da IBM com outros produtos para transformação no que a gente tem do Deep Analytics. Busca corporativa, eu trouxe aqui um conceito muito simples, só para a gente alinhar mesmo, né, que é, na realidade, você conseguir pegar os conteúdos híbridos, as diferentes informações que existem dentro de uma empresa, casar numa ferramenta que tenha capacidade de fazer indexação disso, de preferência com o uso de ontologias, como a gente já disse, e entregar isso para o usuário de forma especializada, ou seja, cada usuário vai ter acesso de uma determinada forma. Para a gente ter ideia da ebulição disso, né, do grau de ebulição desse mercado, nesse mesmo tempo em que a IBM comprava o Watson Explorer, a Microsoft comprou a Fast Search, que era aquela norueguesa que eu disse, a HP comprou o Autonomy, tá certo? Que hoje está na mão de uma empresa chamada Microfocus. A Dassault Systems, que é uma empresa de aviação que tem um braço na área de informática, comprou o Exalead e a IBM comprou o Vivíssimo. Quer dizer, acabou que todos os grandes compraram a tecnologia pronta, né? Quando a IBM, a Microsoft e a IBM adquiriram o FAST e o Vivíssimo Velocity, na realidade, eles adquiriram os primeiros lugares no quadrante do Gartner, tá? Eles compraram, na realidade, eles entraram lá como os grandes vencedores, né? A IBM continuou aplicando investimentos sobre o Watson Explorer e a Microsoft transformou parte do FAST no FAST for SharePoint, tá? Então, hoje, se vocês me perguntassem no mercado quem são os principais produtos, tá? De lavada é o Autonomy, que infelizmente agora ele está sem um investimento maior, e o Watson Explorer, né, que está no lugar do Vivíssimo, que continua tendo investimento, que é uma das ferramentas mais completas do mercado. A isso a gente acrescenta, só para a gente dar uma passada rápida, a gente acrescenta as ferramentas como Elasticsearch, Lucene e tudo mais. Essas ferramentas, elas também cresceram muito, né? Assim, o mercado ele veio arrastando isso tudo junto. Mas a grande vantagem que você tem nessas ferramentas ainda, nessas ferramentas dessas empresas privadas, é que elas têm funcionalidades muito mais prontas, né? Então, se eu tenho que fazer uma extração de entidades, por exemplo, eu já tenho isso pronto e testado em vários locais do mundo, em vários idiomas, e acaba sendo mais simples. É a questão da integração, ou seja, o lugar onde eu tivesse que ter, porque eu precisasse ter, por exemplo, uma ferramenta de busca, com uma ferramenta de indexação mais poderosa, com uma ferramenta que me trouxesse outros conectores de conteúdo. Somado a isso, a ferramenta para geração de informações analíticas, com geração de gráficos, aplicação de ontologias. Então, hoje você tem tudo isso num pacote só, né? Como exemplo, eu estou falando de busca corporativa, mas a gente tem hoje portais de busca, né, aplicações na área de inteligência, como eu citei. Quando a gente fala dessa aplicação na área de inteligência, elas são vastas, né? O pessoal usa, por exemplo, extração de entidades hoje para pegar informações que foram extraídas de telefones celulares apreendidos ou de interceptações telefônicas e retira, então, nomes de pessoas, de empresas, datas, locais, e consegue fazer análise de vínculos com uma parte que, na realidade, passou pelo processamento linguístico da ferramenta, tá? Ou seja, a ferramenta é usada não só para fazer a busca,
como para você também fazer descoberta de informações, descobrir quem são as pessoas envolvidas e tudo mais. E isso a gente vê em alguns sites que são usados para busca corporativa, acontecendo da mesma forma, né, especializada em outro aspecto, para quando você, por exemplo, está pesquisando no Sebrae um curso e você encontra, por exemplo, as dicas sobre abertura de empresa naquela área, esse tipo de coisas. A integração com sistemas legados também é uma parte muito forte, tá certo? Que a gente tem acompanhado. Os sistemas baseados em busca são sistemas que, ao invés de utilizar diretamente as interfaces da ferramenta, como eu vou mostrar, utiliza as APIs e submete as suas indexações e buscas direto para a ferramenta. E sistemas de alerta inteligente, tá certo? Que, por exemplo, hoje você tem, por exemplo, uma base de periódicos, onde você pesquisa os periódicos que você quer, mas onde você também pode definir alertas quando é indexado um periódico ou um artigo que te interessa, tá certo? E aí a gente já sabe que isso veio para a área da inteligência artificial. Hoje, alguns bots do mercado, que é de empresas, como o exemplo do próprio Sebrae, né? Ele utiliza a inteligência do Watson para a parte de chat propriamente dito, da conversa, mas quando alguma coisa dá errado, ele precisa de uma informação extra, ele tem apelado, então, para a busca, utilizando ontologias, tá certo? E trazendo lá, a pessoa, por exemplo, tem uma dúvida, eu estava falando de curso, esse é um exemplo, eu estou falando no chat, por exemplo, sobre um curso para ser microempresário individual, e ele já me traz, então, as ideias de negócios e outras informações jurídicas de como abrir empresa, e daí vai. A arquitetura do Watson, independente de qual módulo a gente estiver falando, ela é, assim, até de um certo ponto de vista simples, mas muito elaborado do ponto de vista das tecnologias aplicadas. No primeiro nível, a gente tem as fontes de informação, tá certo? Então, vamos imaginar aí os bancos de dados relacionais Oracle, SQL Server, Postgre e daí por diante. Alguns sistemas, por exemplo, sistemas de e-mail da Microsoft, o Outlook, acesso ao Google Mail. Então, eu posso indexar e-mails de praticamente qualquer fabricante. Posso fazer buscas na web, ou seja, eu posso indexar como se fosse um Google, está falando aqui de forma bem leiga, né? Como se eu fosse um Google, eu posso indexar os sites que me interessam. Então, por exemplo, quero fazer um site da área de educação para dar informações da área de indexação, eu posso acessar, fazer indexação do site da CAPES, do Ministério da Educação em geral, e outros sites de interesse no Brasil e no exterior, e eu vou ter então minha busca dentro desses sites, né? A parte de file system, a gente indexa mais de 200 tipos de arquivos diferentes. Então, eu estou falando aí de arquivos do Word, PDFs, docs e daí por diante, tá? E mais uma série de outras fontes. Hoje, com ferramentas que a Viapia desenvolveu, a gente fala, inclusive, dessa indexação do áudio. Quando você diz que quer indexar um diretório ali dentro, ele encontra os arquivos de áudio, ele converte aquele áudio para texto, ou se for um vídeo, converte o áudio do vídeo para texto e transforma tudo em texto no final das contas. A mesma coisa para módulos de OCR, que encontrando um PDF de imagem, transforma em texto que pode ser indexado. Então, o primeiro nível é o nível das fontes de informação. E a gente tem, então, conectores de conteúdo para as mais variadas. Se existe algum conteúdo para o qual eu não tenho conector, eu tenho um framework, eu posso desenvolver um conector de conteúdo. Quando a gente fala no Watson Explorer propriamente dito, ele está dividido em Foundational Components e Analytical Components, tá? Tanto a parte Analytical Components quanto a Foundational Components está hoje fazendo o uso dos mesmos conectores de dados, o que é muito importante, porque eu posso estar usando uma informação para indexar, para fazer uma busca textual pura e simples, ou eu posso estar fazendo uma indexação muito mais complexa, com conversões muito avançadas para fazer o uso dessas informações de forma analítica, visualização em gráficos e dashboards. Bom, tendo as fontes da informação, o nosso primeiro passo é esse cilindro, esse como se fosse nosso símbolo aí do banco de dados, né? O Search Engine. O Search Engine, ele tem 3 características básicas, que é indexar, crawlear, converter e indexar, tá? Eu li de trás para frente. Até esse cilindro, a gente é igual a praticamente todos os outros softwares de busca do mercado
Isso, claro, tirando o poder da indexação, que é bem maior do que os outros, tá? Em termos de qual fonte que eu consigo acessar. Então, no crawling eu falo, olha, eu quero acessar uma base de dados relacional, eu quero acessar uma base, eu quero acessar o meu file system e quero criar coleções de dados, e essas coleções eu posso cruzar, tá certo? Num projeto. Então, eu posso ter, como eu disse, no caso do Sebrae, uma base de dados de cursos que também me traz informações sobre dicas de negócio e sobre informações jurídicas sobre a abertura de um negócio, tá? Então, você imagina a capacidade que você tem de fazer indexação de várias fontes e de fazer uma visualização unificada, tá? Aqui, então, a gente tem depois disso a parte de conversão, a gente vai falar dela mais a fundo, e a criação dos índices. Quando você utiliza o software da forma na qual ele foi concebida, da forma básica, ele faz o seguinte, ele pega as informações onde elas estão, tá certo? Ele faz a conversão das informações e cria um índice para você poder encontrar essas informações com maior velocidade. As informações, elas continuam nas suas fontes e não são alteradas. Ou seja, ele vai fazer uma leitura pura e simples e vai fazer a criação desses índices. Opcionalmente, eu posso carregar informações para junto do índice, tá? Porque existem informações que podem mudar. Por exemplo, se eu estou indexando sites, eu posso querer fazer um cache porque uma página pode ser excluída. Então você tem as características. Mas o verdadeiro poder de fogo, quando você fala do Watson, o motivo pelo qual o IBM mudou o nome para Watson, inclusive, são esses dois quadros, o Text Analytics e o Metadata, tá? Então, o Metadata, eu tenho tratamentos mais simples da informação. Por exemplo, o facetamento, o tagueamento, a taxonomia e a colaboração. Tá? O facetamento, eu posso dividir minha informação em partes lógicas, né? Por exemplo, dentro dos dados do Sebrae, eu disse, por exemplo, que eu tinha microempresário individual, tem informações sobre pequenas e médias empresas e tudo mais, ou posso fazer uma divisão de uma outra forma. Taguear significa você, o usuário final, inclusive, poder marcar naquela informação uma palavra-chave ou um termo composto que possa fazer com que ele encontre aquela informação com mais facilidade depois, tá? A taxonomia, imagina que você tem uma árvore, que você cria uma árvore taxonômica, como a gente aprendeu lá em biologia, onde a gente tinha as espécies, as famílias, tá certo? E daí por diante, você pode criar uma taxonomia da sua informação e consegue fazer a colaboração, que é você compartilhar com outro usuário alguma impressão sua sobre uma informação ou só a informação propriamente dita. A gente vai ver isso na prática rapidamente depois. Depois, aplicação de tesauros e pulo clusterização para ontologias. Tá? Então, quando eu falo de tesauros e ontologias, aí eu estou dando suporte à busca conceitual. Por exemplo, imagina que eu tenha... que eu vá fazer uma busca sobre drogas, aí eu quero fazer uma pesquisa sobre cocaína. Aí eu submeto no Google, cocaína, o que eu vou encontrar? Vou encontrar cocaína, tudo mais, o plural ali. Tudo. Mas se a gente quiser dar um poder de fogo a mais para o software, a gente pode descrever conceitos usando uma estrutura de tesauros. Então eu digo, olha, cocaína é um termo específico de droga. Droga também tem outros termos específicos, que são LSD e daí vai. Mas cocaína também tem termos específicos. Existem substâncias que são usadas para refino da droga, como etilenglicol, acetona, tem termos sinônimos, pó, talco, branquinha. Então, quando o usuário faz essa pesquisa, ele expande a busca dele e traz para ele, então, a informação dentro do conceito, e não puramente na palavra-chave que ele pesquisou, tá certo? O processamento semântico a gente consegue usando as ontologias e usando anotadores que te permitem fazer o entendimento da informação. A gente vai ver na prática também. A extração de entidades, que a gente tem, como eu disse, a extração de nome de pessoas, nome de organizações, vários formatos de datas diferentes, locais geográficos, aí considerando no nível tanto de país, quanto até chegando no ponto das cidades ou bairros, quando você cria as tabelas nesse caso, né? E a questão do índice de relevância, que você consegue mudar a forma de apresentação da informação, tá? Por exemplo, quando você trabalha com a ferramenta na internet, normalmente esse ranqueamento
é por autoridade, ou seja, vem a informação mais utilizada, mais clicada, tá certo? É mais visualizada primeiro. Mas quando a gente fala de notícias, por exemplo, a gente quer informação mais nova. Quando eu falo da lei, eu quero informação mais nova e que tenha mais atualização. Às vezes uma lei é mais antiga, mas ela traz uma atualização mais nova. Então, e você pode criar também pela importância daquele termo pesquisado dentro da informação. Se ele aparece no título, se ele aparece no corpo, se mais acima no corpo, quantas vezes ele aparece. Então, esse poder de manipulação da informação na ferramenta, de você conseguir encontrar o que você realmente precisa, não só pela palavra que você está usando, mas pelo conceito, e a capacidade de fazer uma mudança radical na forma de relevância, ou seja, na forma de ranqueamento da informação, é o que traz o maior poder de fogo do produto, tá? Aí você pode parar aqui nesse item que eu estava no Search Engine, porque ele tem uma interface que eu vou mostrar para vocês que você pode utilizar para personalizar e colocar no seu website ou dentro da sua intranet e tudo mais. Ou você pode partir para o framework de aplicação. Aí você tem algumas APIs, tá certo? E você pode desenvolver em Java, em C, tem algumas outras opções, onde você pode fazer aplicações para mobile, ou aplicações mais específicas. Quando a gente falou de aplicações baseadas em busca, né, utilizar essas ferramentas para esse uso. E, em suma, essa é a arquitetura básica da ferramenta, tá? Aí, quando a gente fala, então, da questão da busca corporativa, a gente tem da indexação de várias fontes de informação. A gente tem, por exemplo, aí para externos não estruturadas, notícias, blogs, websites, propagandas. A gente tem para estruturadas internas, você tem intranet, tá certo? Desculpa, aqui não estruturadas, internas. Intranet, e-mails, arquivos Office na rede e tudo mais. Quando a gente fala de Excel, no entanto, tem uma coisa interessante. O Excel ele pode ser visto como um arquivo não estruturado, ele indexa, trazendo informação de qualquer local, de qualquer célula, tá certo? Ou você pode enxergar como uma informação estruturada. E aí ele considera que cada linha do Excel é um registro de um banco de dados. E aí você consegue submeter buscas nas próprias linhas e mesclar isso claramente com a busca das informações de web, da intranet, de bancos de dados e daí por diante, tá? Então aqui a gente tem essa separação lógica só para a gente ter uma ideia das fontes de informação. Mas na verdade, quando você passa o link para ele, estando visível na rede, tanto faz de onde essa informação está vindo. A plataforma do X, então, a gente tem aqui toda essa questão das fontes de dados estruturadas, né, não estruturadas, coisas que vêm do file system, de outros sistemas internos. Mas quando a IBM adquiriu o produto, e isso vale até hoje, ela pensou nesse produto como uma parte das funções de Big Data dela, da tecnologia de Big Data dela. Então você tem lá sistemas Hadoop, você tem informações de streaming, né, de stream computing, fazendo a indexação de dados em movimento, você tem a parte de Data Warehouse, mas quando você fala em visualização de dados, o que eles usaram na realidade foi essa plataforma do X, tá? Então, tanto vou indexar as informações que estão no Hadoop, independente de ter alguma coisa a ver com ferramentas da IBM ou não, como ele está preparado para fazer a visualização de toda essa arquitetura de Big Data, tá? Então, hoje, quando você adquire a plataforma do Watson Explorer Deep Analytics, você não está adquirindo, por exemplo, o Stream Computing, você já tem os conectores necessários para você poder fazer captura de dados em movimentos, como, por exemplo, indexar as informações de tweets enquanto eles ainda estão acontecendo, né? Não é o caso de vocês, mas vocês podem imaginar alguma coisa parecida, como informações bancárias que estão acontecendo a todo minuto e aquela indexação acontecendo em tempo real, tá? Então, essa é uma possibilidade muito importante. Nessa arquitetura que a gente viu, que eu mostrei para vocês, que a gente tem as fontes de informação, tem a conversão, e aí você tem a busca, aqui a gente tem um gráfico parecido, tá? Que na realidade só está demonstrando, só está esticado ao contrário, no qual eu estou dizendo o seguinte: eu tenho as fontes de informação,
eu tenho um pipeline que trata o conteúdo para indexar, eu vou gerar, então, um índice de busca ou vou gerar alertas, e aí eu tenho um pipeline de conversão desse dado para entender o que o usuário quer e tem uma outra pipeline para fazer a exibição desse dado para o usuário. Então, quais são os requisitos básicos quando a gente imagina uma ferramenta desse tipo? É a ferramenta ser capaz, primeiro, de entender o conteúdo, né? Então, hoje, quando eu faço uma indexação com o Watson e não faço nada, não falo nada para ele, ele pega o texto, indexa todas as palavras, então eu posso fazer minha busca, usar operadores booleanos, usar operadores de proximidade para chegar no meu objetivo. Mas com essa estrutura de pipeline, eu posso ensinar o Watson a aprender algumas coisas. Você tem funcionalidades que já vêm prontas, ou seja, estágios do pipeline que já vêm prontas, e alguns que você pode desenvolver você mesmo. Então, por exemplo, um pipeline para extrair entidades, para extrair, por exemplo, o número de matrícula de um aluno que tem uma estrutura X, que eu vou usar expressões regulares para definir. A questão da expansão das palavras, utilizar plural, singular, o radical, né, o prefixo. E então, tudo isso está ao controle do usuário. A gente vai ver uma questão do pipeline mais rapidinho aqui. Depois disso que eu criei os índices, a mesma coisa é o seguinte: quando o usuário diz eu quero comprar cana, tá certo? O quero aí, ele não tem muito a ver, então eu posso fazer um pipeline que extrai as stop words e tudo mais, e que extrai partes não importantes, inclusive algumas coisas já prontas que vêm no produto, para você poder fazer um entendimento de linguagem natural. E aí você tem esse pipeline que você muda os estágios também, que você pode modificar os estágios para poder fazer esse processamento. Tá? E depois o pipeline de resultado, que é a mesma coisa, onde eu formato o resultado que meu usuário vai ver. Ou seja, você tem uma ferramenta pronta que você pode pegar o dado, fazer a busca e tem um resultado para o usuário. Mas essa ferramenta, ela tem toda a estrutura pronta para você fazer o processamento disso tudo, do que o usuário quer, de que eu vou entender do que eu estou indexando e do que eu vou, de como eu vou mostrar essa informação para o usuário. Eu vou fazer um salto mortal triplo aqui e pegar um exemplo de pipeline num outro slide, que ele tinha um formato diferente, eu não consegui juntar a tempo para nós. Então, imagina que eu indexei várias fontes de informação, tá certo? Desculpa. Essas fontes de informação passaram pelo seguinte pipeline. Uma conversão de formato, por exemplo, era um PDF de texto, peguei e converti num PDF, era um PDF de imagem, converti num PDF pesquisável. Ele continua sendo imagem, mas ele fica pesquisável. Ou então era um áudio, eu transformei aquele áudio em texto. Aí eu vou para a detecção do idioma. Aí eu faço a normalização linguística, extração de entidades. Depois disso eu procuro as relações entre uma informação e outra. Por exemplo, uma pessoa que mora numa casa, alguém que telefonou para o fulano. Ou então eu estou trabalhando aqui nos tweets e estou querendo ver eventos de vida. Eu quero saber, por exemplo, quem comprou um carro, tá certo? Então eu vou procurando essas informações, qual carro foi e tudo mais. Aplico as minhas taxonomias, eu vou mostrar isso na prática. Aí eu tenho os customizáveis, tenho os filtros que eu vou aplicar. E aqui, então, eu tenho um exemplo de pipeline. Essa normalização linguística podia ter vindo primeiro, não ter conversão nenhuma, fazer a detecção do idioma depois, para um outro processamento, como a transcrição do texto usando uma API de tradução, tá certo? O importante é que quando eu pego um texto desse aqui, mostrando assim questões bem simplificadas, ele sabe que Leonardo Júnior e Sérgio Marreco são nomes, ele sabe que o diretor de compras é um cargo, tá certo? Ele sabe que parque shopping é um local, que bola é um conceito, que aqui nesse caso é propina, tá certo? Então é assim que funciona o processamento dessa informação para o software. Vou passar só mais alguns slides aqui para a gente fechar essa parte conceitual e entrar. Quando você faz, então, hoje, quando você adquire o sistema, né, muito longe de um sistema de busca pura e simples, a gente tem aqui, por exemplo, uma ferramenta da Visão 360, que é o Application Builder, onde você pode extrair informações de vários sites, tá? Fazer, por exemplo, aqui a gente tem de onde a gente está extraindo, né, da base de dados de empregados, do Documentum, do SharePoint, do Lotus Notes. O resultado que a gente chama de teaser, aquele resumo lá dos softwares de busca da internet, do Google, do Yahoo, né?
Esse teaser é personalizado, ele é muito interessante porque quando você muda a forma de relevância na pesquisa, na indexação lá, na hora de você ter o resultado da sua busca, ele muda a forma de interpretar, de criar esse teaser da forma de relevância que você está definindo, tá certo? Aquela parte da colaboração social, onde eu coloco meus tags, onde eu faço comentários sobre a informação, tá certo? A categorização dinâmica, eu vou mostrar que ele procura, ele lê sua informação e procura criar uma taxonomia dele mesmo. Quando você tem pouca informação, isso não é muito útil, mas quando você tem milhões de informações, ele consegue resultados muito inteligentes, tá? Te traz um data discovery muito forte em cima disso. E o refinamento usando estruturas de informação que você vai dizer, olha, eu quero refinar pelo local, eu quero refinar pelo host, quando eu estou fazendo visualização de informações da web e tudo mais, e daí vai. E aí você pode fazer geração de gráficos, tá certo? Vou pular essa parte aqui porque ele está entrando numa questão que eu já vou mostrar para vocês na prática. E aqui, a análise de sentimento, que é uma possibilidade com a adição de mais algumas APIs. Que é você fazer por aqui, por exemplo, o exemplo que a gente está dando você tem várias ações na bolsa de valores, né, vários tipos de aplicação, e nessas aplicações você tem usuários falando delas, não o número que elas estão gerando, mas esse aqui falou tal coisa, falou que é boa, coisa e tal, não sei o que, o outro falou positivo, o outro falou negativo, e pela impressão que esses usuários deram nos tweets deles, nos textos que eles inseriram lá nas fontes de informação, eu consigo dizer, olha, tantos por cento achou isso aqui positivo, negativo, e daí vai, tá? Então, essas são assim, as possibilidades básicas falando em termos gerais. Eu vou partir aqui, então, para o uso da ferramenta propriamente dita. Eu vou começar pelo Watson Explorer. Espera aí que eu acho que ele me levou para o lugar errado. Era aqui que eu queria estar. Só um minuto. Roger, quanto tempo eu tenho? Eu tenho mais uns 10 minutinhos? Tem sim, Geraldo. Fica à vontade aí. Beleza, que eu vi aqui que eu passei um pouquinho do tempo que eu tinha para mostrar esses slides, mas vamos lá. A VIAP, ela, quando faz a comercialização do Watson, ela fornece uma ferramenta chamada TextML para criação de ontologias. Eu não vou fazer uma demonstração da ferramenta, tá? O Watson ele consegue absorver essas ontologias para poder aprender e fazer as buscas. Então, só vou mostrar aqui que nessa ferramenta, que é a parte que o Watson não tem a criação disso de forma visual, eu criei aqui um conceito de cybercrime, tá? De crime cibernético. Então, aqui embaixo tem os locais onde eu tenho esses termos, onde eu inseri e tudo mais. Esses termos eu posso fazer uma visualização em árvore de tesauros. Então, o importante aqui é a gente entender que eu usei isso para criar um termo, uma ontologia chamada cybercrime, tá? Para criar um conceito chamado cybercrime, que tem como termo específico comunicação ilegal, interceptação ilegal, tá certo? Espionagem econômica, e eu tenho fraude à internet, na fraude à internet eu tenho outros termos específicos dela, fraude a cartão de crédito, lá embaixo eu tenho termos sinônimos, e quando você faz, então, você cria esse conceito, você vem aqui no Thesaurus, e você pode fazer isso, uma visualização em forma de árvores hiperbólicas, onde você pode navegar. Por exemplo, aqui se eu pedir cybercrime, eu sei que no primeiro nível ele vai me trazer lá com crime de computador, que é um sinônimo, fraude cibernética, que também é um sinônimo, mas e se eu pedir fraude cibernética? Aí ele vai me fazer isso aqui. Então você vai desenhando o conceito. O importante que eu queria mostrar para vocês aqui é que você desenha o conceito que é gerado depois para o Watson Explorer, tá? Quando eu tenho um termo como cybercrime, por exemplo, vou pedir para editar, eu tenho um monte de informações de onde ele veio e tudo mais, e a transcrição não do termo propriamente dito, tentou tomar a frente aqui, como falar, tradução do conceito, tá? Por exemplo, uma palavra aqui no Brasil que você usa num sentido... Lá, por exemplo, uma gíria vai ser outra. Não está vindo aqui na cabeça nenhum exemplo bom agora, mas a gente vai entender já.
E eu mostrei isso pelo seguinte, para a gente entender que agora eu vou chegar aqui no X e vou fazer uma busca. Eu tenho alguns sites de agências de inteligência, ou FBI, alguma coisa de inteligência indexado aqui. E eu vou pegar o cybercrime, que é aquele conceito que eu mostrei para vocês rapidamente. Fiz uma busca comum, como todo mundo está acostumado a ver, tá certo? Então ele me trouxe lá informação com cybercrime, aqui outra coisa de cybercrime. Aqui ele trouxe computer related crime. Aqui ele está marcando healthcare fraud, tá? Fraude ao plano de saúde lá, né? Aqui mais computer related crime, aqui fraude ao telemarketing e tudo mais. Mas eu pesquisei cybercrime, tá? Ele trouxe isso aqui porque na realidade você ensinou isso aqui para ele, tá? Você mostrou para ele quais eram os sinônimos, quais eram os termos específicos, os genéricos e os termos relacionados. Quando eu trago essa marcação original, a gente não marcou os termos genéricos, porque se eu trouxesse crime, ele ia trazer coisa demais, ou seja, ele ia passar um nível acima na árvore dele, ia trazer, além dos crimes cibernéticos, o crime do colarinho branco, crimes contra pessoas, daí vai. E mesmo aqui nesse momento, você pode tirar alguns termos e refinar sua busca, mudando aquela ontologia básica que você tinha criado, tá? Então, tudo isso que você imagina em termos de criar dicionários ou de criar ontologias, vai ser aplicado pelo próprio sistema. Ele tem essa capacidade, então, de entender essa árvore que você criou, de entender essa terminologia que você criou. Você pode criar listas, e as listas vão ser usadas para clusterização da informação, para te ajudar a separar a informação, por exemplo, por cores, por locais, por algum outro tópico que seja do seu interesse, tá certo? Você pode criar anéis de sinônimos que vão ajudar só na sinonímia. Vocês podem criar uma taxonomia para ser usada como uma árvore, como eu tenho aqui do lado, tá certo? Aqui nesse Topic Clusters. E você pode usar uma ontologia propriamente dita, que é usando o formato de tesauros para descrever. A gente não fala que é um tesaurus pura e simplesmente, que normalmente o tesaurus é uma coisa mais formal e que até pode ser aplicado aqui, que o TXML inclusive utiliza formalmente para você fazer indexação de outras fontes de dados, né? Para você poder, por exemplo, tirar um termo, olha, aqui o termo autorizado é abacaxi, não é para usar ananás, ele te dá essa inteligência. Mas quando a gente fala de ontologia, essa terminologia ela é muito viva e você precisa mudar muitas vezes um termo, quando você aplica num contexto, ele muda dentro dessa árvore, tá? Então ele é mais importante por como ele está contido num assunto, como que ele é aplicado naquele assunto que está sendo tratado, do que propriamente pela terminologia formal da língua, né? Utilizando só os critérios do idioma. Aqui do lado, então, quando eu falei de Topic Clusters, é que eu tenho muito poucas informações, então ele criou aqui para mim alguns Topic Clusters e ele viu lá o seguinte, olha, eu peguei os 181 resultados principais e eu entendi aqui que eu tinha, por exemplo, como desinstalar o Mob2Box, tá certo? E aqui eu separei em ads, né, aquelas propagandas, eu tenho aqui como desinstalar o pop-up, não sei o quê. Então essa inteligência aqui foi ele que enxergou e ele que deu. À medida que você vai clicando, ele vai te trazendo, então, essas informações e você vai filtrando da forma que você precisa, tá? Da forma que você acha melhor. Isso é mais ou menos perfeito, como eu disse, dependendo do que você tem de informação para indexar. Menos informações, resultado mais pobre. Mais informações, resultados mais ricos, né? Quando eu tenho bastante coisa, inclusive, ele me permite remixar, ou seja, você clica em remix e ele recria essa árvore. Aqui do lado, a gente tem o nome de pessoas que estavam nessa base. A mesma coisa, extração de entidades, existe extração de entidades básica dele, que são os dicionários que ele já traz, e expressões regulares, por exemplo, com nomes que começam em letra maiúscula, tá certo? Principalmente quando não acontecem no início da frase, daí vai todas as regras que você já, tenho certeza que a maior parte de vocês já está cansado de conhecer, né? Então ela também você tem pela linguística, e na linguística ele consegue melhorar isso por assunto, mas ela também é tanto melhor quanto maior for sua base. Então aqui eu tenho algumas coisas que não tem lógica para ser nome de pessoa, mas que ele está achando que é nome de pessoa porque foi aplicado grosseiramente aí dentro dessas informações que eu indexei desses sites.
as organizações saem melhor. Tem o FBC, ABC, tem o FBI. Então, aqui, esses filtros eles foram todos criados automaticamente. A mesma coisa também para a localização, onde ele pegou lá Estados Unidos, Flórida, né, alguns outros estados. O host a gente criou através de expressão regular, porque como são informações que estão tratando de questões cibernéticas, o site era muito importante. Por tipo de arquivo, por idioma, isso aqui, então, você imagina que você tem alguns prontos e que você consegue definir, se precisar, até com programação, tá certo? Os seus próprios. Eu vou repetir a pesquisa aqui para limpar. E aqui, então, a gente tem um resultado muito parecido com o Google, tá? Aqui, se eu tiver na internet, eu posso fazer um preview. Infelizmente, parece que essa VM não tá. Deixa eu ver se não tá mesmo, se era aquela informação que eu não tinha. Não tô mesmo na internet. Onde ele te traz o site ali dentro da janelinha, ou você pode criar uma nova janela, tá? E aí você tem todas as informações de praxe, aqui o teaser, né? O nosso resumo da informação. Mas você tem uma outra possibilidade interessante, que é aquela que eu disse de colaboração. Por exemplo, você está lendo uma informação aqui e você acha que isso é importante para a comunidade. Tá? Então, eu estou lá, sou um pesquisador na comunidade acadêmica, fazendo uso do sistema num local onde eu pude logar, né? Porque isso aqui você não consegue fazer quando você não está usando, quando o usuário não está logando, porque você não consegue individualizar esse usuário. Mas quando você tem lá isso ligado ao AD, por exemplo, você pode chegar aqui e fazer o seu comentário. E esse comentário vai ficar visível para esse usuário e, se ele permitir, para os outros usuários, tá? Que tiverem privilégio de enxergar essa informação. E outro usuário que chegar e ler aquela informação que você colocou, ele também pode colocar o comentário dele e daí por diante, criando uma série de outras informações que vão ficar contidas no índice junto com essa informação, tá? Junto com as informações que você indexou. Essas informações que você digita aqui, elas opcionalmente também podem ser pesquisáveis. Então, se você hoje está tratando lá, vamos dizer, de metarrhizium, né, um assunto lá da área de biologia aplicada, de microbiologia, e você tem alguma coisa, e aquela informação não trouxe o nome metarrhizium, e você quer dizer que, olha, aqui, né, certamente tem a ver com a questão do metarrhizium, um estudo tal, tudo isso, então, que você criou nesse momento, vai ficar pesquisável, as ontologias também vão ser aplicadas sobre eles, tá? Além disso, você tem a questão da adição de tags. A adição de tags, eu acho que a maior parte de vocês também já conhece, porque isso tem no site da Amazon, por exemplo. Imagina que você criou sua ontologia, que você criou seu dicionário, as extrações de entidades, tá certo? E mesmo assim, você teve a dificuldade de encontrar uma determinada informação, como você tem a dificuldade de encontrar um determinado produto na Amazon. Você vai lá e coloca um termo seu, por exemplo, não sei se é assim que escreve, o metarrhizium, vou chutar de qualquer jeito, tá? Tá aqui, metarrhizium. A partir desse momento, quando eu pesquisar metarrhizium, eu venho direto nessa informação, tá? Aqui no caso, não estou logado, ele não está salvando as informações, tá? Na realidade, está salvando, mas ele não mostra porque eu não tenho privilégio para enxergá-las, né? As estrelinhas, que são muito bonitinhas e todo mundo conhece lá para dar o ranqueamento, elas funcionam da seguinte forma. Você criou o seu ranqueamento, ou seja, meu ranqueamento é por frescor da informação. Quanto mais nova a informação, mais para cima ela vem no meu resultado de busca. Ou então não, é por autoridade mesmo. Quanto mais clicada, mais para cima ela vem. Mas dentro daquelas que empatam, ou seja, eu tenho a mesma informação que eu quero por frescor, que é do dia 10/7, algumas são mais importantes. Então, se eu algum dia acesso uma daquelas informações e quero dar para ela pontuação de 1 a 5, elas vão subir no ranqueamento, ou seja, dentro do ranqueamento, né, ela está no frescor, está em 10/7, mas ela é mais importante do que as outras, ela sobe ali. E a mesma coisa para o like e dislike, tá? O like e dislike, eles funcionam dentro das estrelinhas. Então, você tem 3 formas de ranquear aquela informação. Uma, através do índice de relevância que você definiu. Outra, através desse rate de resultado das estrelinhas. E outra, através do like e dislike. Tá? Então, são essas informações. Quando isso é colocado em grupo, isso se torna muito importante,
porque você vai conseguir um resultado muito mais poderoso do que o resultado que você teria com um índice só de relevância, né? Que seria o de mais clicado, né? Isso realmente só se aplica a casos de web e alguns outros tipos de documento. Quando a gente fala, então, de conversão de vários tipos de informação, eu tenho, por exemplo, eu falei de vídeo, que passou por um pipeline e se transformou, tá? Você pode desenvolver interfaces como essa muito simples que a gente criou. Você viu aqui que eu pesquisei Jesus Cristo, ele falou de policiais usando aqui uma camisa de Jesus Cristo, PCC usando código. Aqui eu estou visualizando então uma reportagem da Record e aqui eu estou vendo o texto que foi extraído dessa reportagem. Você vai encontrar inclusive alguns erros aqui, porque o áudio do YouTube é péssimo, né? E a gente deixou a ferramenta trabalhar do jeito que dava, a gente não editou na mão até para ter uma ideia mais real. E onde entra Jesus Cristo nessa história aqui? Vamos ver. Opa! Jesus Cristo. Está aqui, ó. Vou clicar lá em cima. Jesus Cristo, e dono desta casa noturna em São Paulo. Mas ele então posiciona naquele local do integrantes vídeo, de facção criminosa, aqui, mas na frente da polícia, depois de cada sílaba atentado em São Paulo, no sábado. Tá, então, assim, você tem essa forma de integração que te permite trabalhar de verdade com vários formatos, né, com várias mídias. Como o tempo está curto, eu vou pular aqui para a ferramenta que também compõe o pacote, que é o Content Analytics. O Content Analytics é o seguinte, aqui eu tenho um exemplo de um banco que é processado pelos clientes, né? Todo banco é processado pelos clientes. Quando chega a contrafé do processo, essa contrafé escaneada é colocada junto com outras informações do projeto num pacote que é mandado eletronicamente para o jurídico, inclusive com áudio do call center, onde os usuários estão tratando daquele assunto. E aí o pessoal do departamento jurídico ele tem que entender essas informações, fazer uma análise delas para dizer se deve ir para o acordo ou se o banco parte logo para a defesa, tá certo? Então aqui, quando você adquire, essa ferramenta vem com essa tela vazia, tanto de um lado quanto do outro. O meu trabalho aqui foi pegar várias sentenças e criar anotadores para entender esses textos, tá certo? Então eu tenho aqui quem são os juízes, qual a decisão que eles tomaram, né, que eles podem tomar dentro do que tem aqui, quais são as recomendações, se ele deve ir ou não para o acordo. E aí você tem coisas mais avançadas, como parte do discurso, onde você vai ter lá se a palavra é um verbo e tudo mais, e você vai usar para fazer a interpretação como você quiser do texto. Aqui o que a gente fez foi muito simples, tá? A gente pegou o juiz e ensinou então a fazer extração. Então, olha só, esses aqui são os juízes que estão contidos lá dentro daquele texto. Como que eu ensino para ele como é o juiz? Bom, eu posso ensinar com uma expressão regular e mostrar, por exemplo, que quando eu tenho o ilustríssimo doutor fulano de tal, juiz de direito da vara tal, aquele cara é um juiz. Quem decide também é o juiz, onde a decisão aparece, quais são as decisões possíveis, tá? Então, da mesma forma, as decisões a gente explica onde ela fica no documento e como ela aparece. A gente, então, deu uma estruturação de forma que a gente pudesse compreender isso, né? E a diferença disso aqui para uma busca textual pura e simples, embora eu possa submeter os termos aqui em cima, é que, então, eu tenho como pegar o juiz e extrair, por exemplo, séries temporais de como esses juízes julgaram aquele tipo de processo no tempo, tá certo? Ou derivações, tá? Estou colocando para a mesa aqui que eu tenho pouca informação, mas só para a gente ter uma ideia. Então, a juíza tal é assim, o juiz fulano de tal julgava assim. As tendências, tá certo? Então, aqui eu tenho lá as tendências de como o juiz tal julgaria tal tipo de informação no decorrer do tempo. Pares de faceta, por exemplo, os objeto padrão é uma conta corrente, é um cartão de crédito, é um produto do banco, tá? E o assunto, vou colocar aqui, por exemplo, a demora na fila, o produto serviço não solicitado. E aí você teria, então, uma forma de cruzar essas informações, ver a frequência, por exemplo, aqui de cara eu sei que o problema que mais acontece no banco é demora na fila na agência. O segundo é produto no serviço não solicitado.
em cartão de crédito e depois, desculpa, em crédito pessoal e depois em cartão de crédito. E a correlação trabalha com uma fórmula que você estipula, normalmente, para saber a importância da ocorrência de fila, por exemplo, dentro da agência. Ou seja, aqui é a frequência, a correlação você explica como ela deve ser calculada. E no fim as conexões, onde você vai ver o que visualmente como está acontecendo, né? Ou seja, a conta corrente, quais são todas os objetos, os assuntos que estão ligados a ela, e daí vai. E no dashboard você tem então um dashboard lá onde você pode fazer drill down em cima dessas facetas que você selecionou aqui, tá? Então aqui o que a gente está vendo, esse exemplo na realidade que foi de uma prova de conceito real para um banco, você conseguiu tirar informações analíticas, em cima basicamente daqueles documentos não estruturados, o que não significa que eu não podia ter juntado isso com um banco de dados e tudo mais, tá? Então a ferramenta do Watson hoje, ela está dividida entre a parte do Foundational Components, que trata da busca, e aqui da parte analítica. Só para a gente ter uma ideia aqui, quando eu estou gerando esses gráficos, além das sentenças, eu estou também extraindo informações dos áudios do call center. Então, pergunta aqui, esse cara, por exemplo, pediu para cancelar o cartão? Pediu para cancelar. Clico lá, ó. Aí lá em cima você tem que é os 3 minutos e 9 segundos do áudio protocolo tal, que tá escrito lá abaixo dessa barra aqui que ela cobriu agora, o fulano disse que queria cancelar, então o jurídico vai usar isso assim, tá? Então, aqui, né, também nessas funcionalidades, quando você vai criar esses anotadores, hoje você consegue trabalhar com algumas ferramentas de aprendizado de máquina para poder fazer uma coisa mais inteligente, né? Para ensinar, por exemplo, uma vez que o texto está falando de um Fiat branco, mas que um Corcel azul também é uma coisa que vai importar, né? Então você tem como criar modelos para fazer esse tipo de entendimento da informação. E basicamente, bom, só uma última coisa, deixa eu pegar aqui uma coisa no exemplo do BNDES, eu vou pesquisar aqui Rua Padre, que é uma informação que eu tenho aqui um contrato, vou clicar nesse contrato, tá certo? Olha, uma imagem. E essa imagem, então, foi tornada pesquisável. A gente conhece aí ferramentas que transformam PDFs em PDFs pesquisáveis, né? Então, o que ele fez foi pegar esse PDF, transformar ele num PDF pesquisável, onde você pode dar seu Ctrl F e buscar a coisa lá dentro, e que também essas informações foram indexadas para fazer a busca, para você conseguir chegar até ele. Tá? Isso vem junto com os PDFs, que eram PDFs de texto, propriamente ditos. E é basicamente isso que eu trouxe para a gente hoje. Tem algum ponto, Roger, que você gostaria que eu falasse também, que eu não falei? Não, você cobriu tudo que a gente precisava saber, eu acho. O OneX, você tem alguma coisa, assim? Não tenho. Esse eu não tinha pronto no notebook para mostrar. Do OneX, né? Isso, do OneX. Não, mas eu me comprometo, pode marcar uma mais completa aí, que eu passo por esses conceitos de inteligência artificial propriamente. Da minha parte não, mas a gente pode abrir para o pessoal tirar dúvidas se... Tá ótimo, então. Se tiver. Tá legal. Alguém tem alguma questão? Tá aberto para vocês, pessoal. Dúvidas? Geraldo? Sim? Tudo bom, cara? Tudo jóia. Quem tá falando? Eu, Edmilson. Bom, Edmilson. E aí, tudo jóia? Jóia. Deixa eu te perguntar. Na parte de ontologia lá, ele só importa um XML, se eu der um arquivo Turtle para ele vai interpretar também? Não, ele tem um XML no formato próprio dele, tá? Sim, quando eu dei uma pincelada naquela ferramenta que é nossa, que eu até não dei muita ênfase nela porque não é o caso agora, o TextML, ferramenta que a gente fez para o usuário poder importar os dicionários dele para cá, elas vão para uma base relacional, aí ele cria as ontologias, tá certo? Ele vai e faz o desenho dele, o formata direitinho,
E depois eu tenho aqui uma opção, aqui onde está o cursor, para exportar a OntoLection, que é a coleção de ontologias. Tá? Eu tanto posso exportar só essa aqui, quanto exportar todas de uma vez. Mas é um formato de XML próprio dele. Entendi. Esses tesauros dele não é um formato padrão de uma linguagem padrão, não, né? Não, mas você pode usar XSL para formatar, tá? XSLT para formatar para mudar a formatação do seu XML. Muitas vezes é possível. Entendi. Eu não sei se está funcionando aqui. Deixa eu ver se. Se ele funcionasse com Turtle, eu podia pegar uma definição de ontologia feito lá no proteger, por exemplo, né? Exportar e importar aqui nele, né? Isso. Aqui no caso, eu queria te mostrar uma coisa, é porque ele te traz duas formas pé duro de fazer a coisa, tá? Uma delas você entra lá e cria o termo, e cria os termos e vai falando quais são os termos específicos, mas é uma ferramenta que é um formulário, então ele não tem muita inteligência, ou ele te permite fazer a importação do XML dele. Ele te fala assim, o XML é assim, agora você que se vire para me dar. Tá? Entendi. O que a gente tem é essa ferramenta que a gente costuma comercializar. Quando você adquire com a gente, normalmente a gente coloca essa ferramenta no pacote, que aí sim você pode importar dado do Tematrix, de outras origens, né? A gente, inclusive, desenvolver, se for algum que ainda não está previsto, para você poder trabalhar naquele formato, importar aqui e exportar para ele direto. Entendi. A vantagem de você trabalhar com uma ferramenta como essa aqui, para você fazer a importação e tudo mais, é que quando você manda pro Watson e você tem uma ontologia muito grande, uma coisa é assim, você usar cybercrime igual eu usei, usar a droga como eu usei, agora você fala assim, agora eu vou pegar aqui o seguinte, eu quero, para partir da minha ontologia, eu vou usar o vocabulário controlado do Senado, tá certo? Ou tesauros do TJF. Eu tenho até demos com isso aqui, com o tesauro do TJF e o vocabulário do Senado. Aí você está falando num número enorme de relações, num número enorme de termos. E aí lá dentro fica meio perdido. Essa ferramenta te ajuda a gerenciar isso, entendeu? Porque ele só quer saber do arquivo XML dele para frente, para ser exato. Mais alguma questão, pessoal? Passo a bola aí para o próximo. Senhores, mais alguém? Não, então eu passo para você, Roger. É claro. Geraldo, obrigado mais uma vez, tá? Por você nada. ter apresentado aí pra gente o Watson e todas essas funcionalidades bacanas que tem nele aí. E como é de praxe, né? Muito obrigado. Agora eu estou me sentindo numa apresentação presencial, poxa. Legal. Obrigado. Mas eu fico devendo, então, uma segunda rodada, tá? Se vocês quiserem conhecer, eu não falei de conectores que o usuário pode usar, né? Por exemplo, eu ou não, que todo mundo conhece, mas também perguntar coisas do tipo, eu quero direito até constitucional, contendo penal, ou aí ele me traria coisas que tem aqui, estamos falando do direito constitucional na visão penal, blá, 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 entendeu? Até ou seja, as formas como o usuário pode submeter. A questão muito, muito poderosa mesmo. Mas fica para uma segunda rodada por causa do nosso tempo. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo tempo de vocês e pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Por nada. Agora é conseguir sair do Skype. O difícil foi entrar, agora é sair. Isso aí é outra novela. O iOS também, ele emperra na hora de tirar o compartilhamento da tela. Eu tô desacostumado. Na hora que eu fui compartilhar aquela hora logo no início lá, ele me pediu para mudar o permissionamento e me derrubou para dar o reboot no software. Abraço, gente. Bom final de semana. Obrigadão. Fala, Geraldo. Fala, Geraldo. Senhores, eu acho que Roger e Cássia, obrigado, tá, por vocês terem
trazido o Geraldo para apresentar para a gente, tá? Isso foi muito bom, inclusive para o trabalho que a gente faz aqui interno. A gente conheceu o que é a ferramenta como um todo, né? É bem interessante. Eu não sei se vai dar tempo o Roger falar, mostrar alguma coisa. O Cássio saiu, eu acho, mas se vocês quiserem a gente pode mostrar o estágio que está no portal, o que a gente já fez no portal, né? Uhum. Semana passada acho que sim, seria bem oportuno. Se tiver tempo, né? Assim, se vocês estiverem apressados, a gente deixa para uma outra oportunidade. Eu acho que quem tiver com outro compromisso, eu acho que pode ir desconectando também. E a gente vai, todo jeito tá gravando, mas também eu acho que é uma boa também mostrar em outra oportunidade, né? Na próxima sexta-feira, por exemplo. Pode ser. Pode ser? Pode ser. E aí tá o Cássio aí, junto. Sim. Ele saiu antes, ele deve ter achado que acabou o tempo e aí ele saiu. Tá bom, então. Pois obrigado mais uma vez, tá, Geraldo? Deixa que vem a parte 2, né? Como é que é? Deixa que vem a parte 2. A parte 2. Isso. A gente pode falar das nossas dificuldades também, né? Nem tudo são flores, né? Uma coisa interessante comparado com o DSpace, só para a gente alinhar isso, o DSpace a gente levou 5 dias para carregar 9 milhões e meio de registros. O Watson a gente carrega 56 milhões de registros em 23 horas. Égua. Assim, dá uma proporção de performance entre um e outro. E máquinas equivalentes. O Watson tem um pouquinho mais de memória, 64 GB, mas nosso DSpace está com 48 GB e é esse a distância entre um e outro. Cara, é desleal isso aí, essa distância. É desleal. Então, a gente fica para a próxima sexta, mais uma rodada. Então, tá bom. Obrigadão, gente, pelo tempo pessoal. de vocês. E bom final de semana. Para vocês também.